Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, hoje tivemos aí um dia um pouco mais estável aí, o Bovespa abriu em alta, depois devolveu uma boa parte e fechou aí por fim no terreno negativo, né? O dólar por outro lado aí fechou positivo, subiu cerca de 0,12% do dólar comercial em dia aí de inflação nos Estados Unidos, que foi o dado mais relevante para o dia de hoje. Vamos lá, mostrar aqui para vocês aqui, pedir para compartilhar a tela, por favor. Como eu disse anteriormente, aí tivemos os dados, né, o IPC anual lá nos Estados Unidos, ou mais conhecido como CPI, né, que é exatamente o índice de preços ao consumidor. Para quem não sabe, aí o IPC, o CPI, mede a evolução dos preços de bens e serviços, né, que basicamente é a inflação americana, né, e é um dado extremamente aguardado pelo mercado, né, para saber como está a economia americana, né, e ver aí, era a projeção era para vir 6%, né, veio aí 6%, então tivemos aí o dado saindo exatamente como foi projetado para o mercado estava esperando 6% aí na inflação, né? E anterior, se a gente for observar aqui, o mês anterior veio o dado aí de 6,4 lá para o mês de janeiro, né? Então tivemos aí uma queda na inflação, né? Basicamente o mercado diminuindo e conseguindo diminuir um pouco a sua inflação, né? E agora vamos ver aí as reuniões futuras aí dos bancos centrais para ver como vai ficar a questão da taxa de juros. Lembrando que os bancos centrais eles aumentam a taxa de juros para geralmente conter a sua inflação. O que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, também na Europa foi a mesma coisa. A inflação chegou a subir muito, né? Principalmente aí após 2021, né? Tivemos aí, por exemplo, após a pandemia aí tivemos um forte aumento na inflação, né? Principalmente o ano passado, e muita gente estava falando aí na questão do aumento dos juros lá nos Estados Unidos. E geralmente quando a inflação começou aí a incomodar os americanos, não só os americanos, mas também os europeus aí, principalmente, né? Os bancos centrais tomaram aí uma postura mais rigorosa e aumentaram os juros ali para conter essa inflação. E olha só que interessante, os juros lá nos Estados Unidos já aumentou, né? Não aumentou muito, tá? Comparado aqui no Brasil, obviamente, mas aumentou e agora a gente tem aí a queda da inflação, né? Saiu o último dado aí lá no mês de fevereiro, tá bom? Então esse foi o principal dado aí, um dado que foi muito relevante para o mercado hoje. A gente pode observar aí, por exemplo, os índices americanos subiram bastante hoje, né? Então vamos lá dar uma passada o que aconteceu nos mercados aqui no Brasil. Bovespa fechou em queda de 0,18%, cotado a 102.932 mil pontos, né? Um dia aí de, podemos dizer assim, de baixa volatilidade no início, mas no final aí ele engatou uma queda, né? E fechou negativo. O dólar, por outro lado, fechou positivo na casa dos 5,25, subindo cerca de 0,12. Né? O dólar aí também não tivemos muitas negociações, assim, muita volatilidade assim no dia de hoje. Né? Fechou aí estável na casa do 0,12%. Os juros futuros, o mercado precificando os juros de 2026 em 12,36%, uma alta de 0,73%. Os juros de 2025, o mercado precificando em 12,23%, uma alta de 0,53%. E os juros de 2024, o mercado precificando em 13,08%, uma alta de 0,54%. Os índices americanos, como eu disse anteriormente, aí subiram, né? A Nasdaq subiu, o principal índice aí do setor de tecnologia lá dos Estados Unidos, né? E como eu comentei com vocês ontem, a questão das empresas de tecnologia aí são bons quando os juros está baixo, né? E quando, por exemplo, a inflação cai, né, a expectativa de uns juros baixos já aumenta lá nos Estados Unidos. Não significa que eles já vão diminuir, tá, pessoal? Vamos ver como é que vai ser o tom aí das próximas conversas aí sobre o Fed, né, que é o comitê lá de política monetária lá dos Estados Unidos. E vamos ver como é que vai ser lá. Mas quando a inflação já baixa, o mercado já tem um pouco de boatos aí de uma possível queda na baixa de juros, né? Isso impacta diretamente as empresas de tecnologia, como eu comentei ontem, né? Muitas empresas de tecnologia geralmente tomam um empréstimo ali para crescer, para se financiar, né? E os juros baixos para esse tipo de setor é muito bom. Isso impacta diretamente, aí, por exemplo, a Nasdaq, que é a principal bolsa de ações de tecnologia lá dos Estados Unidos, né? Então, a gente vê, por exemplo, um dia que saiu a inflação diminuiu, no caso, veio de acordo com o esperado, a Nasdaq subiu cerca de 2,37%.
O S&P subiu 1,68% e o Dow Jones subiu 1,06%, tá? As maiores altas para hoje tivemos a Embraer subindo 3,88%, a 3R subiu 3,07%, a Azul subiu 2,83%, a Ambev 2,5%, a CPFE 2,42% e a TIM 2,16%. As maiores baixas tivemos a Natura aí, após reportar seu balanço aí, um balanço que não veio muito bom, né, de acordo aqui com a nossa equipe interna, a gente analisou aí, realmente não foi um balanço aí muito bom que tivemos da Natura, que observamos da Natura, e realmente aí o mercado também viu esse mesmo sentimento que a gente teve aqui e precificou aí a Natura com 17,49% de queda, cotada agora a 12,22 centavos. A CVC caiu 7,89, a Positivo 6,74, a Redditor 5,07, a Qualicorp 4,84 e a Rente 4,07. Volume em relação às suas médias de 20 períodos, tivemos a Natura com 4,2, a Bepam 2,55 vezes a sua média, a Redditor 2,35 vezes a sua média de 20. Virando aqui a página, a gente tem o IFIX, subiu cerca de 0,07%. Tivemos alguns destaques positivos. O DEVA 11 subiu 3,73%. O PATL subiu 2,3%. O HCTR caiu 4,41%. O XPPR 11 caiu 2,74%. Mais um dia do HCTR aí, bastante negativo. Os ETFs tivemos o ET11 subiu 8,98%, o QDEF 11 subiu 8,36%, o DEF 11 5,25%. As BDRs tivemos a 1, a LK34 subiu 12%, a K1 Y34 subiu 7,6%. E as commodities tivemos aí o minério de ferro subindo 0,53%, a soja 0,15%. E destaque negativo, mais um dia aí do minério de ferro que caiu cerca de 3,78%. Os dados de investidor estrangeiro, a gente tem aí investidor estrangeiro retirando 869 milhões aqui da nossa bolsa, né? Então um fluxo negativo aí, os investidores estrangeiros viraram para o saldo negativo, né? O que não é muito legal aqui para o Brasil, mas faz parte, né? É bom a gente observar esses dados para saber como está o apetite, né, dos grandes players aí do nosso mercado. Então tivemos a retirada de 869 milhões lá no dia 10 de março. Falei fevereiro, mas é março, tá, pessoal? Pessoa física, então, está com saldo de 503 milhões positivo no mês. Institucional, 635 milhões negativo. Estrangeiro, 778 milhões negativo. Instituições financeiras, 481 positivo. E outros na casa, 329 milhões positivo, né? A gente vê aí, por exemplo, pessoa física e instituições financeiras aí e outros positivo no mês. E os estrangeiros, 778 milhões e institucionais negativo aí, no lado da venda, tá? Então, se a gente for observar, a gente vê aí, por exemplo, os grandes players aí, que são exatamente os institucionais e os investidores estrangeiros, estão no lado da vendida aí no mês, né, de março. Se a gente for observar aí, o mês de março está praticamente no 0 a 0, né? Tá subindo tá caindo cerca de 0,03, tá bem próximo da sua estabilidade. Opa, na verdade, isso aqui era do dólar, peço perdão, tá? Mas se a gente for olhar aí o mês, deixa eu só tirar aqui, trocar o mês de março. O mês de março está negativo em 1,91%. Né? Então, geralmente, esses grandes players aí, eles fazem bastante movimento aqui no nosso mercado. O Bovespa aí ainda segue negociando nessa casa dos 103 mil pontos, região extremamente forte. Vamos ver se vai segurar, vai ter força para segurar até o final da semana. E o dólar, por outro lado, né, reagiu aí, subiu no dia de hoje. E vamos ver aí se realmente vai ter força suficiente para romper essas médias aqui, essa linha de tendência, essa média de 21 períodos aqui até o final da semana, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esses foram os principais destaques para hoje, tá? Não esqueça aqui de escanear aqui no QR Code aqui na nossa jornada do investidor. Se você redirecionado lá para a nossa página, vai conhecer um pouco mais sobre as nossas carteiras, os nossos produtos aí. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato conosco, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.